glória, eu abro meu coração. Diga. Para que entre o Rei Jesus. Come up here. He want to say something. Vou precisar da Gisele novamente, eu acho. Let him say. Come. Good morning, everyone. Good morning. It's a blessing to be here because I should not be here. Não deveria estar I think aqui. everyone in the church knows that I had Muitos de vocês sabem que eu estava. a hemorrhagia, Eu brain tive uma hemorrhage hemorragia last week, a semana passada. and I started to have a lot of headaches for Eu the last comecei a ter muita dor de cabeça 10 days before I went to the hospital. dias antes de ir para o hospital. And there were days that I had a severe headache. E teve um dia that que eu I- tive uma dor de cabeça severa. And I thought I was going to like had a heart attack or something. 'Cause E eu pensava que eu ia ter um ataque de coração. I didn't know that we can handle so much pain like that. Eu nunca senti tanta dor dessa forma. And on Saturday I worked and I came Sábado eu trabalhei. I get to my manager said, listen, I have to go to leave earlier because I can't E eu deal with falei this headache que anymore. eu tinha que sair mais cedo porque eu não conseguia mais trabalhar com tanta dor de And she cabeça. said, listen, probably you, because the pain is, part of the pain was here. A parte da dor estava na minha nuca. And I said, she said, probably you lift something heavy and you pulled the muscle. So I'm gonna see Alguém what's me going disse que talvez eu levantei alguma coisa pesada e estirou um músculo. on. And I got home. I don't know how I Eu got cheguei home em casa, nem sei como, because the situation was real bad. porque essa dor estava horrível. I laid on the carpet of my bedroom for about almost 2 hours. Eu fiquei no meu quarto por 2 horas. And the pain, the headache A didn't dor stop de at all. It was cabeça increasing, não parou e increasing. começou a aumentar. And after almost 2 hours, I took a shower. E eu tomei um banho. And a friend of mine came to bring something to me. Um amigo meu trouxe algo. And I said, listen, do you mind to take me to the hospital? He said, Eu what falei, happened? você pode me levar no hospital? I said, like, I don't know. I just Eu have falei, não sei o que está acontecendo. pain that I cannot Uma- deal with anymore. I Uma have to go to the dor hospital. de cabeça que eu não consigo mais, não aguento. So I went to the Broad Health North. Então eu fui no Broward Health North. And when I got there, I said, probably going to get asked to do something, an X-ray, and go home. So I Eu just pensei que take eles my iam phone. fazer um raio-x e eu ia embora. Muito feia na cabeça. I said, it's very severe. It's É muito took part of your severo. brain. Já and, está you- no seu cérebro ocupando. And he said, like, you have to be operated right away. E você tem que ser operado imediatamente. At the end of Saturday, the neurosurgeon, O neurocirurgião he called me to explain what was the me procedure explicou of the como surgery. seria o processo. And in the morning, about 6:30 a.m., they start to prepare me for the surgery. E no outro dia de manhã, no domingo de manhã, 6h30, And, já me começaram a preparar para a cirurgia. Yeah, the surgery took about probably 6 hours. A cirurgia tomou 6 horas. Because I went around, probably like around 7 o'clock, and I left. I came back to the room almost like 1 o'clock. Entrei mais ou menos 7 da manhã e saí 1h da What tarde. was fun about all this was E the reaction of the dogs when they saw me Foi that didn't have interessante. any side effects. The reaction of the doctors, a reação dos doutores, they couldn't believe that I Eles left não the podiam surgery room creio que eu saí with no side effect. They da look at mesa de me operação, in about like 4 or 5 hours. I had probably like 8 eu doctors não visiting me, tinha nenhuma sequela asking me thousand e vários questions, all the same question. He check my vital signals and everything else.
Então, vários doutores me fizeram 1000 perguntas, me perguntando o que tinha acontecido, para Still, ver se eu estava realmente bem. if I didn't have any headache, if I have any symptoms, if I didn't have Eu não tinha nenhum anything, I said, no, sintoma. I'm fine. I don't Eu have falei, anything. eu I estou don't. bem. I said, should I have it? Eu falei, I said, deve no, ter alguma you don't coisa have any errada. headaches? I said, no, I don't have any headaches. And it was the whole day like this, like nurses and E doctors assim and ficou o nurses. dia todo, os doutores, as About enfermeiras. 2 hours later, I understood what was going to happen. I said, no, I don't have anything. Suas mãos não. podem estar dormente. So they put him in a room for observation for 24 hours. E eles me observaram por 24 horas. And Monday, the E doctor, segunda, the neurosurgeon, o neurocirurgião, he took the drain. It ele was in the tirou back here. o quê? A drain. The drain. Tinha drain. Yeah, I had a drain Draining like the leaking all blood the and liquid. water. A drain. Dreno. Yeah, Dreno, é isso aí. And on Tuesday, they sent me home. E terça eles me mandaram embora. Yeah. And I have been with how is the situation? He said, listen. Como que é essa situação? He asked me if I had an accident Ele or perguntou I se eu hit tive my um head acidente, somewhere or car accident Se or eu I tive fell. acidente I de said, no, I carro, never se eu had any caí. problem. Eu falei, não. He said, yeah, because it shows that. On the CAT scan shows that Na it doesn't show tomografia não mostrou any nada mark that you have something going on in there. que você teve algum acidente. And he said it's not new. Ele falou, não é It's novo. not agora. He said like This didn't just happen. yeah. He said like considering the headaches that I used to have. Considerando as dores de I cabeça think que I eu had it for tinha, about 6 to 8 years. eu tenho tido essas dores de had this cabeça blood in por my 6, brain. 7 anos. I could drop dead anytime. Eu poderia ter caído morto a I qualquer could be momento. not walking anymore, Eu poderia simplesmente não not andar speaking mais, anymore, not hearing anymore, ou não poder or falar, not ou ouvir, seeing anymore. ou ver. In all these, E tudo isso, we can see how great, nós how podemos ver merciful, quão grande, how misericordioso merciful God is. que Deus é. Because I Yes. know Porque beside tirando, these headaches that tirando I have, essas dores sometimes de it would come cabeça, like a 3, 4, 5 days, às vezes a and dor de cabeça disappear for 2, 3 weeks, and vinha it would por come back. 3 dias seguidos e never aí had desaparecia por várias semanas. I have any effect of this ever. E hoje não Amazing. tem My nenhum body efeito. work properly, Meu normally, corpo está trabalhando normalmente. drive normally, speaking normally, Estou everything dirigindo, else, I never falando had any normalmente. problem, ever. That's amazing. The Olha. doctor, after I was speaking to one of the docs and Depois de of ter falado com um dos nurse, doutores, da I enfermeira, said, no, usually it's a miracle because ela falou, não, é um milagre. you could be dead out of the blue. Porque você podia simplesmente Yeah. morrer também. Yeah. Wow. And when I left, they E couldn't quando eu believe that saí, eles não acreditaram yeah. na minha recuperação, It was very fast. que foi muito rápida. And I praise God because God gave me a second chance. E eu agradeço a Deus porque me deu uma segunda chance. Yeah. Stand up quickly and Vamos um, levantar lay your hands towards him, please. e estender as suas mãos em direção a Ele. Now, we believe that there was a miracle, right? Nós cremos que foi um milagre. So God is a God of miracles. Deus é Deus de milagres. And God had been showing us his Deus tem- miracle Amen. power. Nos mostrado que Ele tem um poder milagroso. Amen. So, Father, we decree and Então, declare nós over him declaramos e decretamos a complete, uma completa a speed and fast restoration. recuperação e restauração. Completely. Completa. Father, we thank you Senhor Deus, nós te agradecemos for the miracle. pelo We milagre. give you praise Nós te demos for as his graças life. pela vida dele. And everybody say amen. E todos digam amém. Was open here. They cut Yeah, can you here, see that? and they cut Vocês podem ver aqui na minha according to cabeça quantos pontos. Doctor, he said that they have to almost like a vacuum the old blood
Os médicos wash disseram my que brain. tiveram que aspirar o velho sangue sangue velho. And wash my brain. So E when Felipe lavar was o there, meu when cérebro. the doctor came to remove that brain, crazy guy, crazy, so like to the walls. I was like, O médico era um pouco louco. and he said like, oh, I give you like a $2,000 haircut. Said like a bill if I'm fancy now. Eu te dei It um, was amazing. I had o quê? Uma lavagem de $2.000? amazing experience. Corte de cabelo de $2.000? And somebody, a friend of mine, a pastor in Brazil, so E amigo meu, pastor no Brasil, Wagner, she said, Wagner, ela falou, this is the Wagner, beginning. isso é apenas o começo. Because God's gonna, whatever God has for you is gonna be set towards you right now. Amen. Ela falou para mim que tudo que Deus tem para você, Deus vai fazer rapidamente. It's so many people calling. So many people calling. Tantas pessoas me ligando. Explain everything. E eu expliquei tudo. Many people that they don't believe in God or anything. E são pessoas que não creem em Deus. E eu tenho testificado do milagre que eu não estava suposto estar vivo mais. O que me aconteceu? Yeah, the testimony is already starting. Então, o testemunho está acontecendo, começou. For His glory. Para a glória dele, amém. Deus abençoe. God bless you. God bless you. Okay, let's go quickly here. Let me give you another testimony Deixa eu dar um outro testemunho from last Sunday. de domingo passado. How many of you was here last Sunday? Quantos de vocês estavam I aqui think no it was último last domingo? Sunday. Eu acho que foi o último domingo. That we had our sister Gita. E Remember nós that? tivemos a pastora Gita, The one that we Apóstola we Gita. give covering. We cover her. ah, See what? 2 Sundays. Okay, 2 2 Sundays. domingos atrás. And then she sent me some testimony. Well, ela- actually, she posted on Facebook. Ela postou no Facebook, And then she said this. She was waiting for a word from God ela estava aguardando uma palavra de Deus to travel, para viajar, to go to India, para ir à Índia. right? And as she was here E quando ela estava aqui, 2 Sundays ago, 2 domingos atrás, this is what she wrote down on her Facebook, and she Isso. sent it to me. isso foi o que ela escreveu no Facebook e ela She enviou said, para mim. I recently visited a man of God Eu recentemente visitei um homem de Deus, whom I have known for many years. um homem que eu conheço por muitos anos. While sitting prayer, Quando eu estava sentada orando, she was sitting here ela estava sentada aqui and she was praying. e ela estava orando. She was asking God Ela estava perguntando a Deus for a confirmation por uma confirmação, of the trip, for the trip. uma Right? confirmação para a viagem. So, especially the places I would visit. The Lord had already told me, go. E o Senhor já tinha dito a mim, vá. But I needed further confirmation since this trip was unlike any other I had taken. Mas eu precisava de uma confirmação porque essa é uma viagem que era algo diferente. And then she novo. said here that she only mentioned something about visiting India a few weeks ago to some of the people that work with her. That's E it. ela disse que fez esse comentário de ir à Índia somente para umas pessoas que trabalham com ela. You know, I want to show you how God knows everything. E eu quero te mostrar como é que Deus sabe de tudo. He knows past, present, and future. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Hallelujah. And he said as he only mentioned something about visiting India a few weeks ago, but during my silent moment when she was standing here, Durante o meu momento de silêncio, quando ela estava aqui, she was vocês sabem que Deus é and bom. God hear our crying. E Deus, Ele ouve o nosso God clamor. always hear what we need inside of us, our heart. He knows our heart. Deus, Ele sempre ouve aquilo que está dentro do nosso coração. And then she said that the man of God approached me and said, "Woman of God, Então ela disse para mim, ela disse que o homem de Deus se aproximou dela e disse: mulher de Deus, God has spoken to me, Deus tem falado comigo and he said he's sending you to India for revival. e Ele diz que está enviando você para a Índia para um avivamento. You will minister there, Você vai ministrar lá and revival will break out, e o avivamento virá and you go into new places." e você vai a novos lugares. So she said that was a confirmation. Bloqueamos. I want to let you know that every word that God spoke received here.
Se você porque Deus fala, sabe que quando Deus fala é o que of the future. How many architects of the future eu we quero have falar here? com vocês sobre os arquitetos do futuro. How Quantos many arquitetos do architects from futuro God nós we temos? have seen? It's me. Diga, sou eu. I am one of them. Eu sou deles. I'm going to do it what the Lord called me to do. Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para And no matter fazer. in Hosea chapter 12 verse 10, Em Oséias capítulo 12, versículo 10, this is what the Bible says. Isso. Teach the people about me. eu usei histórias para que os profetas falassem do povo sobre mim. Now, I believe that the future belongs to those who have vision. Do you know that? Eu creio que Reality. porque aquela visão vai se tornar uma If you don't have a realidade. vision from God, Para o you futuro, go to God and say, Lord, show me a vision for me. The Bible is mixed with concepts, imaginary, and prophecies of the future. há You know, décadas people have searched to know, para o meu futuro. you know, and not only us, but also witches and warlocks. Bruxas podem adivinhar o que eles quiserem. But only God knows 100% o nosso and futuro. what Eu creio que a igreja don't care much about future. não se importa muito com o futuro. They only care about the present time. Eles só se importam com o tempo presente. And only caring about the present time, E só se importa com o tempo presente. it's not what the Bible say about that God, our God, is our God of the future. E não é o que a Bíblia diz, porque o nosso Deus é um Deus do futuro. And then we have no excitement. Então nós não ficamos animados. I have to look at what God has for me for the future Eu tenho que buscar aquilo que Deus tem para mim no futuro and doing my part e fazer a minha parte and let God do it his part. e deixar Deus fazer a parte dele. Amen? Amém? Because some of us, we don't care about the future. Porque alguns de nós não nos importamos com o futuro. We should care about the future E nós deveríamos nos importar com o futuro. because the future belongs to us. Porque o futuro pertence a nós. Do you know what is your future reserved for you? Você sabe o que o seu futuro reserva para Oh, no, você? the future belongs to God. Exactly. Ah, não, o futuro pertence a Deus. Sim. Exactly belongs to God. Sim, o futuro pertence a Deus. But He wants to reveal to you Mas ele quer revelar a você your future. o seu futuro. I want to know what He has reserved for me for the future. Eu quero saber know. o que ele tem reservado para mim no futuro. And eu I'm quero. excited. E eu estou And animado. being excited, I can pursue it, that in excitement. E se eu estou animado, eu posso perseguir, buscar isso. And that's why many people E é por isso que muitas pessoas get discouraged ficam desanimadas. because they're always in the past and in the present, Porque eles estão sempre no passado ou no presente. not in the future. E não no futuro. Because if you know your future, you will be excited from Porque se God. você souber do seu futuro, você ia estar animado, feliz. And people sometimes they're not excited E às vezes as pessoas não estão felizes. because they're always living now. Porque eles estão vivendo o agora. They're not preparing for the future. Eles não estão se preparando para o futuro. When we have to prepare for what is coming, Quando nós temos que nos preparar para aquilo que está vindo, we don't prepare ourselves for nós não nos preparando. because we get in the place of, I don't need to do that. Porque nós nos colocamos no lugar de, eu não preciso fazer isso. We all need to know the future ahead of us. Nós todos precisamos conhecer o futuro à frente de nós. And I believe God wants to reveal the future to you. E eu creio que Deus quer revelar o futuro para você. My prayer is that He will reveal the future to you. Minhas orações you é que know Ele it, what revele God o have futuro para for you. você. E eu sei aquilo que Deus tem, e saber aquilo que Deus tem para você. Throughout the ages, people have searched to know the future and to understand it before it Através dos happens. tempos, as pessoas têm buscado saber qual é o futuro e aquilo que vai acontecer. And many have felt that to know or understand the future would unlock their dreams. When you know the future, Quando você conhece o seu futuro, God will unlock your dreams. Deus vai destravar os teus sonhos. Because the dreams and the visions has to do with your future. Porque os seus sonhos e as suas visões têm a ver com o seu futuro. If I don't dream, if I don't have visions, that Se eu means I não don't have future. sonho,
Se eu não tenho sonhos, se eu não tenho visões, significa que eu não tenho futuro. And the vision here is not only having vision prophetically. I'm not talking about this only. E a visão aqui não é a visão I'm talking about profética. a purpose. Eu estou falando de um propósito. How many of you know that God have a purpose for us? Quantos de vocês sabem que Deus tem um And the purpose propósito para has nós? to do with the future, E o propósito tem a ver com o futuro. which the future He will be revealing step by step until that happens. E o futuro ele vai revelar passo a passo até aquilo acontecer. That's the way to know it that He have purpose in our lives. E é assim que nós sabemos que ele tem um propósito nas nossas vidas. How many of you know that you have a purpose in your life? Quantos de vocês sabem que ele tem um And propósito that nas nossas purpose will come vidas? to pass. E esse propósito vai acontecer. It will come to pass E vai if acontecer you tap into your future. se você colocar os pés no seu futuro. If you all the dreams that God gave you, Eu estou aqui para te dizer que todos os sonhos que Deus it te will deu come to pass in the right vai time. acontecer no tempo certo. All the dreams. Todos os The sonhos. Bible tells us to dream, dream, and dream. A Bíblia diz para nós sonharmos e sonharmos e sonharmos. Amen. So we Amém. should dream with our future Nós deveremos sonhar sobre o nosso futuro. because the future is the Lord. Porque o futuro é o Senhor. You are faced with the challenge of what to do with what you know. Então- The Bible reveals, sorry. Pode The repetir, the por favor. Bible reveals A Bíblia revela that God ordained and called some to be prophets. que Deus ordenou alguns para serem The profetas. prophets reveal the dreams, E os profetas revelam os sonhos. and God's people should dream. E o povo de Deus deveria sonhar. We should be dreamers, Nós deveríamos ser sonhadores. believing that God is with us in those dreams and He will make those dreams be fulfilled. E crer que Deus está conosco nesses sonhos e esses sonhos vão se cumprir. Some can walk so closely with God that they speak as God's voice in the earth. Alguns podem caminhar tão perto de Deus que eles podem falar como se fosse a voz de Deus na terra. Let me give you some examples. Deixa eu te dar alguns exemplos. William Branham, William Bremen, Kathleen Kuhlman, Kathleen Kuhlman, Smith Wigglesworth. These people walked with God, essas pessoas caminharam com and they Deus. walk closer to God. E eles caminharam próximo The a Deus, question, perto it is de Deus. possible to walk closer to God? Yes, it Então, is. a pergunta é, podemos caminhar Yes, it is. próximo de Deus? Sim, podemos. He'll walk with everyone. Ele vai caminhar com todos. He already walking with us. Ele já está caminhando But can we conosco. walk closely? Mas nós podemos caminhar mais perto? Yes, we can. Sim, nós podemos. As we get closer to Him, Quando a gente se aproxima dele, more to Him, mais perto dele, we can experience this in our nós lives. podemos experimentar isso nas nossas vidas. Hallelujah. Aleluia. I believe He wants some of us to experience walking closer to Him. Eu creio que in ele this quer season. que alguns de nós experimentamos caminhar mais See, the perto thing is, dele. we want everything done in microwave. A gente acha que tudo tem que ser feito num efeito de micro-ondas. Or we want to help God. Ou nós queremos ajudar a Deus. Or if it's not happening, I don't want it. Ou se não está acontecendo, eu não quero. Where is your faith? Onde está a sua fé? Put your faith in it. Coloca a sua fé ali. Keep pressing Continua pressionando until até you see your dreams come to pass. você ver os seus sonhos se realizar. I'm here to tell you that dream is okay. And Eu- being a dreamer, it's okay. Eu estou aqui para te dizer que sonhos, e tudo bem. Some E of ser you, um sonhador some of também está you tudo bem. lost your dreams, or you don't believe in your dreams anymore. Alguns de vocês perderam seus sonhos ou vocês não acreditam nos seus sonhos mais. But I'm here to tell you that the dreams will happen. Mas eu estou aqui para te dizer que os seus sonhos vão ser God realizados. will revive all your dreams. Deus vai avivar todos os seus sonhos. All the dreams that He gave you will come to pass. Todos os sonhos que Ele te deu vai acontecer. Just keep believing. Só continua crendo. Trust Him. Confia I'm nele. telling you that this season we need to trust God more than ever. Eu te digo que nessa estação nós precisamos confiar em Deus You don't need mais to do be que a nunca. prophet to trust. Você não precisa ser um profeta para If you're a man of confiar. God, a woman of God, you can trust God, right? Se você é um homem ou uma mulher de Deus, você pode confiar em Deus. So we should trust Him with all our lives and all our souls and everything we have, Nós- trusting Him all the way.
Nós temos que confiar nele de toda a nossa força, com todo o nosso coração. I hear the Lord saying this, don't look the circumstances. Eu ouço o Senhor dizer isso, não olhe para as circunstâncias. Look at me. Olhe para mim. So in this season, we have to look at him. Nessa estação, nós teremos que olhar para Things ele. will get worse, As coisas vão se tornar pior, but we have to look at him. mas nós temos que olhar para ele. It's not going to get worse for us as Christians, but we'll get worse in this world. Não vai ficar pior para nós como cristãos, mas vai ficar pior no mundo. And he wants us to look at him. E ele quer que nós olhamos Listen, para another ele. thing I want to say to you that has to do with dreams and all that. Outra coisa que eu quero falar com você que tem a ver com sonhos Discouragement. é o desânimo. A lot of people are getting discouraged. Muitas pessoas têm estado desanimadas. And that is a strategy of the enemy E isso é uma estratégia do inimigo. to make you feel that you are tired, Para fazer você that you sentir que don't você está trust God, cansada. that you don't want Que to, você I don't want não nothing to confia do em Deus. with this anymore. Eu não you quero know? mais me envolver com isso This mais. is not God's strategy. Isso não é uma estratégia de This Deus. is the enemy's strategy. Isso é uma estratégia do He inimigo. wants you to put your trust 100% and you believe him 100%. Ele quer que você coloque a That sua means confiança there can be 100% nele. a nuclear bomb Ao exploding ponto tomorrow de uma or bomba something nuclear explodir amanhã. the purpose. Então, permaneça no propósito. Don't leave the purpose. Não abandone o Don't let propósito. distraction. Don't let distraction. Não deixe o estresse, Don't let a distraction. distração, Don't let people não deixe pessoas move you from that place that you are right now, te mover which do lugar is onde a você place está agora, of trusting God. que é um lugar de confiar no Senhor. If you don't trust in the dreams that He gave you, it's not going to happen. Se você não confiar, não crer nos sonhos que Ele te deu, não vai acontecer. We have to trust and believe. Nós temos que confiar That's e faith. crer. I Isso need é to fé. put my faith to believe in what God is saying. Nós temos que colocar fé e crer naquilo que Deus Let me give an fala. example. Deixa eu te dar um exemplo. If God tells you you're going to buy a house which is a yellow color, then front of the house Se that Deus is a disser para coconut você tree, que você and- vai comprar uma and- casa and is E this essa and casa that é way, so then amarela. you decided to buy a blue house. e o Senhor fala que é uma casa amarela com So coqueiros em volta e aí você decide if comprar that uma word casa came azul. from God, Se aquela the yellow palavra veio de house with the Deus, coconut in front and all that stuff, you're going to look for that. então, se Deus falou isso para você, você vai procurar por isso. Don't blame God Não culpe a if Deus you get something else. se você pegar algo a mais, algo diferente. Do you understand what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou Well, falando? I got to have focus. Eu tenho que ter foco. If God has spoken to me, it's going to be yellow and the coconut, I'm going to look for that. Se Deus falou para mim que a Until I casa vai find it. ser amarela com coqueiros na frente, Until I find eu it. tenho que focar nisso até eu achar. If you want something else, Se você quer algo or a I mais, decided to get something else because ou I'm eu not decido finding ter algo the a yellow with the mais, coconut, I want a blue with the mango. então se eu decido ter algo diferente, porque eu não estou Blue with the achando a mango. casa amarela com os coqueiros, It's your choice. é a sua escolha. It's not what he said, but he will allow to happen. Não é aquilo que ele falou, mas ele vai deixar Let me aquilo give an acontecer. example in the Bible. Deixa eu te dar um exemplo na Bíblia. Saul and David. Saul e Davi. God spoke it that I am preparing the right king. Right? Deus disse, eu estou preparando o rei correto, But o rei certo. people step in, Mas as pessoas, elas passaram à frente. give me a king. Me dá um rei. So they chose Então eles escolheram Saul. Saul. And what God said to Samuel. Do you E remember que that in 1 que Samuel Deus chapter falou 8? para Samuel? Well, just do what they want. Ó, então faça o que eles querem. Let them take whatever they want to, even though I'm Deixa not eles in it. levar aquilo que eles querem. I will permit. Eu vou permitir. See, the permission is not the will. A permissão não é a vontade. Let me say again. Vou dizer novamente. The permission A permissão is not the will. não é a vontade. Many times God can permit, Muitas vezes Deus pode permitir, but it's not the will of God for you. mas não é a vontade perfeita e agradável de Deus para você. And then we blame the prophecy E aí a gente culpa a profecia. and we blame the prophet.
E nós culpamos o profeta. It's a different way when someone gives you a prophetic word with date. Então, é algo Specific diferente time. quando alguém te dá uma palavra profética com data, That's a horário different thing. específico. It Isso é algo doesn't happen diferente. December the 22nd, Se não acontecer wasn't God. dezembro but many 22, times God speak in mysteries. muitas vezes Deus fala em mistérios. That's the prophetic. E isso é o profético. Now, it's take you to receive that and go after or not. That's your choice. Então, vai a Many você times is a receber choice. aquilo e ir ou não. How É many a sua times in the escolha. Bible God said, if you, Quantas right? vezes na Bíblia Deus That was a fala, prophetic se word. você we call fizer isso, a conditionally prophetic word. nós chamamos de uma palavra profética condicional. If you do that, I'll do this. Se você fizer isso, então eu faço isso. But when God speaks to us, we need to understand what He's saying Quando Deus fala conosco, nós precisamos entender o que Ele está and dizendo. pursue it. A lot of people come E to me perseguir isso. and say, "Why you don't do this, Pastor? Because this is not what He told me." Então, muitas vezes fala para mim, as pessoas falam para mim, por que você não faz isso, pastor? Why, E eu falo, porque não foi isso que Deus why me you don't falou. get the blue? Por que você não pega o Because He azul? told me there will be red, Porque Ele me falou que vai ser and I believe in vermelho. what He said, so I stick with the red until it happens. Então, eu You understand what I'm saying? permaneço com o que é certo até acontecer. Because the red is the will of God. Porque o vermelho é a vontade The de Deus. blue may be the permission. E o azul talvez seja a permissão So de don't Deus. wait the blue to have the same effect as the red. Não permita que o azul tenha o mesmo efeito que o vermelho. Don't believe it that will be the Não same effect. creia que vai ser Samuel ou Saul? No, he told Samuel, Ele disse a Samuel, how about if you the Israelites, os israelitas, imagine if God says, why not waiting a little bit more longer for me to prepare my David, right? por que não esperar um pouquinho mais para que eu possa preparar Davi? No, we want a king now. Não, nós queremos um rei agora. We want the blessings now, so I'm going to help the Lord. I'm going to do it my way. Nós And then queremos don't as blame me bênçãos what God agora, said. eu vou ajudar Deus e eu vou fazer do meu jeito. If God tells you something, I go after. I don't know about Se you, but Deus I'm me- going to go se- until that Se Deus happens. me disser algo, You eu see, vou atrás I don't have daquilo a double. até If aquilo God acontecer. spoke it, Se Deus falou, I believe it. eu creio. So if He spoke it, it is what it is. Se Ele falou, é o que é. Yeah? I see it this way. Eu vejo dessa forma. Now, if people want to do whatever they want to, that's their choice. Se as pessoas querem fazer da forma como elas querem fazer, então é a A lot escolha of people delas. come to me and ask for help. Muitas pessoas vêm até mim e pedem ajuda. Then we help them. E aí nós We ajudamos counsel eles. them. Nós We aconselhamos. show them where to go. Nós mostramos a eles onde ir. But then they decide to go the opposite way. Mas aí eles decidem ir para Now, o outro lado. Whose fault is that? Então, a falha é de quem? You show the way. Você mostrou o caminho. Oh, but I don't like that way. I don't want to go through that way. Ó, mas eu não gosto desse caminho, eu não quero ir It's por esse too caminho. complicated to go through. É muito way. complicado para ir por esse Give caminho. me something easy. Me dá algo fácil. That's what the Israelites went to it when they chose Saul. Então, foi isso que aconteceu com os israelitas quando eles escolheram Saul. You all with me? Vocês estão comigo? Because we need to understand Nós precisamos entender how the prophetic word and visions they function. como que a palavra profética e as visões, como elas funcionam. We hear a lot of people saying it came to pass. Nós ouvimos muitas pessoas falar, aconteceu, It happened. aconteceu, God a spoke it. palavra se cumpriu. I Deus believe falou. Eu creio, maybe that is because people have focus. eu creio que é They porque focus on what God a said. pessoa, ela focou naquilo que Deus disse. And they will do because if the word came from God, E eles right? vão fazer, porque se a palavra veio de Deus, it will come to pass. vai acontecer. But sometimes there are some things we have to do. Let me give an example. The president of Mas, às somebody comes to you and vezes, tem say you're algumas going to coisas que be nós precisamos a fazer. governor of Florida Ó, right? você vai ser o governador da in Flórida the future. no futuro. So then you don't go to school. Então você não vai para a escola, You don't prepare yourself to be the governor. você não se prepara para ser o How are you going to governador. become a governor?
E como que você vai se tornar governador? You have to do your part. I believe Você tem que fazer a sua that parte, in the eu creio. prophetic word, Na palavra profética, we need to find what is our role. você precisa achar o que é, Our role, what we have to do. o que in nós that. temos que fazer, qual é a nossa responsabilidade. We pray for that. Nós oramos por aquilo. Let me give an example. Sister, Deixa eu te dar um exemplo. a sister over there, A irmã she Gláucia, received a prophetic word ela recebeu uma palavra about the profética book. sobre o livro. She did not sit on it and waiting the book to come from heaven. Ela não sentou e ficou esperando o livro vir dos céus. She wrote a book, Ela escreveu o livro. and God bless her. E Deus abençoou ela. So the word came to pass because she did her part. Então a palavra se cumpriu por quê? Porque ela fez a Let parte me give dela. another example. Deixa eu te dar outro exemplo. Pray for her, as she said on December to January the 1st. Então eu orei por ela no 1º de janeiro. She said that she felt something happen, expansion, right? E ela sentiu algo acontecendo What she como uma did, expansão. immediately she stepped into the word Então o que ela fez? Imediatamente She ela started doing the pisou na videos. palavra. because she understood Porque ela entendeu that God spoke it. que Deus falou. Because a lot of people receive words from everywhere, but they don't. Oh yeah, boom, boom. Porque bah, muitas oh. pessoas recebem muitas palavras de muitos lugares, mas eles não tomam atitude. So we need. I believe that in the prophetic, Eu creio que no profético, there is God completely. He is the one that will make that word comes to pass. But also, I believe that we have to do our little part. eu creio Amen. que Deus ele é aquele que faz a palavra acontecer. Mas eu creio também que nós temos que fazer a nossa parte. Y'all with me? Vocês estão entendendo? Amen. Amém? So in Deuteronomy chapter 29 says that the Em sixth As coisas secretas pertencem ao Senhor. our God, but those things which are revealed belong to us and to our children forever. Mas essas coisas serão reveladas para nós e aos nossos filhos para sempre. That we may do all the words of this law. Para que nós possamos cumprir todas as palavras dessa lei. So here teaches us that everything that is a secret belongs to the Lord. Aqui nos ensina que tudo que é segredo pertence ao Senhor. The secrets belong to Him. Os segredos pertencem a Ele. And He is the one to reveal the secrets to His people. E Ele é aquele que revela os seus segredos às The pessoas. enemy has no power to reveal all the secrets. E o inimigo não tem nenhum poder de revelar os segredos. So God is the one that revealed the secrets. E Deus é aquele que revela os segredos. Satan imitates O diabo, ele imita what God does. o que Deus faz. The devil is just an echo of what God is doing on earth. Então, o diabo, ele só é um eco daquilo que Deus faz na terra. Y'all understand what I'm saying? Vocês estão We entendendo? serve the real God. Nós servimos o Deus verdadeiro, o See, Deus real. Satan is a liar. E o diabo é um If you mentiroso. change your mind and you understand that he's a liar, Se você entender que ele é um that mentiroso, he's a thief, he's a que liar, ele é um ladrão, que ele é um mentiroso, you know, I believe that many of the things he spoke will come to pass because then you're going to stick with. eu creio que muitas coisas do que falou vai acontecer And you will stick with what he said. e você vai ficar com aquilo que ele disse. How many of you believe in the word of God? Quantos de vocês acreditam na palavra de Deus? This is good. This is good. Some people don't, but some of you do. That's good. So you believe in the word of God. Você crê na palavra de You Deus? believe that the word of God, it's the promises of God, Você and crê it que a is palavra an de Deus? unchangeable word. Yes? Você crê que a palavra de Deus são as promessas de Deus para How nós e many são promises we read in the Bible Quantas promessas nós lemos na for Bíblia us? para nós? Did you ever stop and read some of those promises? Você já A lot of devil and they don't promote Jesus. They don't Muitas promote pessoas the Holy gostam de Spirit, but they promover o promote diabo. Satan. Satan Ele is here. promove o Satan diabo, is mas não coming. promove, The devil is promove doing this, Jesus. and the devil is doing Ó, o that. diabo está aqui, o diabo está The ali, o diabo devil está fazendo is isso. working, as he always does. O He diabo está trabalhando always como ele sempre fez. working Ele sempre against trabalha God's contra people on the earth. o povo de Deus na terra. But we stick with our God. Mas nós We permanecemos com o stick nosso with our Deus. promises. Nós And permanecemos he com as gave you nossas promises, and promessas. those promises belongs to you. E Ele nos deu promessas, e essas promessas pertencem a você. You understand that the promise is yours. Você entende que a promessa é sua? The promises is mine.
A promessa é The minha, promise is yours. a promessa é sua. You know, and one of the things I don't worry about is when I give a word to somebody. Uma das coisas que eu não me preocupo é quando eu entrego uma palavra a uma pessoa. I learned it a long time ago. Eu aprendi há muito tempo atrás. Just release what you have to release it, Você libera o que você tem para liberar. and that's it. E só isso. So I don't worry about anything. Eu não me preocupo com nada. I worry about God. Eu me preocupo com Deus. If I'm doing right, Se eu estou fazendo certo. that's what I care. É isso que eu... Y'all with me? Vocês entenderam? You understand what I'm saying? Vocês entenderam o que eu falei? Sometimes it bothers us. Às Bother vezes some nós people. nos incomodamos. And people Algumas pessoas don't nos move and incomodam. they don't do anything because what people are saying. As pessoas não movem, não faz nada porque They don't move. pelo que as They pessoas don't go falam. anywhere. They get Eles não stuck. vão a nenhum And lugar. they need to go see sister over there to help them. E eles precisam ir a buscar A sister a Glaucia. Gláucia para serem ajudados. Because they are bound. Porque eles estão atados. They are bounding themselves. Eles se Estão amarrados nele amarrados. mesmos. Sim. They are bound in themselves. Eles estão amarrados, bloqueados. And they like to be bound. E eles gostam de Some estar of assim. them like to be bound. E eles gostam de estar assim. Because God already spoke it to them. Falou This com is the eles. way out. Esse é o This caminho. is how you break forward. E é assim que This você is vai how you romper. break through it. É assim que What você you rompe. are doing. O que você está fazendo? That's a question. É uma pergunta. What you are doing? O que você está fazendo? Are you moving with him or are you stuck? Você está movendo com ele ou você está paralisado? He wants you to move. Ele quer que você mova. I always move. You know, people don't hold me hostage Eu or estou sempre movendo. As pessoas não me mantêm I keep presas. moving with God. Eu continuo movendo com Deus. I keep walking with God. Eu continuo I caminhando keep com hearing Deus. and praying Eu and continuo doing my ouvindo, things that I orando have e to do fazendo with as minhas him. coisas. Now, not everything is perfect, Nem tudo é perfeito. but I don't look at that. I look at him and I know he Mas eu não will olho para isso, eu resolve olho para ele. my problems. Eu olho para He ele will e uma fix forma de it resolver os meus because I problemas, trust de him. consertar. E ele vai consertar porque eu confio nele. The same with my dreams. He gave me dreams, all A the mesma dreams will coisa be com os meus fulfilled, sonhos. and no one, São no sonhos devil que in serão hell will hold realizados. my dreams. E Why? nada Because vai segurar I os meus determined. sonhos. I Porque determined in eu Christ. determinei The Word of God give me a promise. que a palavra de Deus me deu uma If I promessa. stand with Him, Se eu I am permanecer standing com with my ele, promise. Eu permaneço com as minhas promessas. It's very easy. É muito fácil. You're with me. Vocês estão comigo? Sometimes I see people that Às vezes eu vejo pessoas, they don't move forward, eles não vão para frente. and that bothers me. E isso me incomoda. It bothers me because I know that God already gave them, you know, and the Word of God promised a lot of things that A palavra de don't- Deus we're not- promete we're not- muitas we're not coisas. seeing the Word of God. We're not reading the Word of God. Nós We're não not doing estamos what we're vendo a supposed palavra to de do. Deus, não estamos lendo a palavra de Deus. We are dependent in a prophecy. Nós estamos dependendo das profecias. I know people sometimes that depend on a prophet. Eu vejo pessoas que elas dependem de uma profecia. If the prophet don't tell them to move, they don't move. Se o profeta não dizer para eles para mover, eles não movem. If the prophet don't tell, you know, the color of the car that you're gonna get, the Se o dress profeta não that you're gonna disser a cor dressing, do carro the que eles vão pants that ter, you don't do it. ou a roupa que eles vão usar, então você não faz. You know, it's time for us É tempo para nós, to truly believe in God, para verdadeiramente crer no Senhor. because there will be a chaos. Porque haverá um caos. America will go into a chaos. A América vai para um And caos. if I am a prophet of God, E se eu sou profeta y'all de gonna Deus, remember what I'm saying here. todos vocês vão se lembrar do que eu America, falei aqui. we're gonna go into a dark time. A América vai caminhar para um tempo de trevas. And what is going to make a difference between people is how much
how much you trust God. E o que vai fazer diferença entre as pessoas é o quanto você confia em Deus. And how much you trust God for everything. E o quanto você confia em Deus para tudo. There will be a lacking of food. Vai haver falta de comida. There will be a lacking of many things. Vai faltar muita coisa. But if we trust God, mas se nós there confiarmos will no be a Senhor, lacking of absolutely nothing. nós não teremos falta de nada. And that's where I want to take you. E é onde eu quero te I want levar. to take you to trust God 100%. Eu quero te I levar don't want para you to confiar em trust me Deus as a prophet. 100%. Eu não Please quero don't que do você it. confie em mim como Because I'm a profeta. man, Porque eu sou um homem, and like the other prophets, como os outros they're profetas. all men. They have the humanity side Todos and the eles human são side. homens e eles são Sometimes humanos. we look at the human side. E às vezes nós olhamos para o lado There will humano be no perfect prophet e não haverá nenhum profeta if I perfeito. start looking at Se eu começar a the olhar humanity of that person. para a humanidade daquela pessoa, Because everybody here is human. porque todos aqui são humanos, We're gonna start having problems. nós vamos começar a ter Because problemas. we're not gonna look at the man of God and the woman of God with the purpose. Porque nós we não have vamos to olhar para o see, homem e para a I mulher de have Deus to com um look at the propósito. purpose Então, eu of tenho que olhar God com um in your life. propósito. I'm not gonna be looking at the Eu não vou olhar- fails and the problems Eu não and vou the olhar para as things falhas, para os that problemas a natural human they have. que como um ser humano natural ele tem. But they are used by God. Mas eles são usados So por what I Deus. need to hear, Então, what I have to pursue it. então, o que eu tenho que olhar, I que pursue perseguir? God Então, eu olho para Deus, in the life of that person. na vida daquela pessoa. And that's it. E só isso. Because if I start looking at the natural side or the humanity side of the person, Porque se eu olhar para o lado natural, humano daquela pessoa, then we're going to have a problem. então teremos We're problema. not going to receive from God. Nós não receberemos de Deus. Because there is no perfect man or woman. Porque não há nenhum I homem want ou to mulher see. If they're a perfeita. prophet, I want to see it. Because E se listen eles to são me. perfeitos, então eu quero ver. If you are living on this earth, Se você vive nessa you're terra, already not perfect. você já não é perfeito. I'm trying to help you. Eu estou tentando te ajudar. Sometimes we don't look at the promises that God has for us because we are measuring. We are measuring. Às vezes nós The olhamos people. para as promessas que Deus tem para nós porque nós estamos Let medindo me as pessoas. measure that person first. Deixa eu medir Or aquela that pessoa person primeiro. doesn't look the way I like it, so therefore I'm not going to receive the word from them. Então aquela pessoa não se parece com o jeito que eu gosto, então eu não vou receber a palavra daquela pessoa. We have to pay attention in what God is saying. Então nós temos que prestar atenção naquilo que Deus está dizendo. Hallelujah. I'm not talking about sin. Eu não estou falando de I'm pecado, talking about imperfections. eu estou falando sobre imperfeições. We are humans. Nós somos humanos. And as a human, we all imperfect. E como humanos, nós somos imperfeitos. And if I take my eyes from the purpose of God in the life of the prophet, E se eu tirar os meus olhos do propósito de Deus na vida do then profeta, I'm going to start seeing the human side of the prophet. então eu vou começar a ver o lado humano daquele profeta. And guess what? E olha só, Then I'm going to start judging, então eu vou começar a julgar, pointing fingers. apontar os dedos. Hallelujah. Did you hear me? Vocês me ouviram? Sometimes we have to say some things that Às vezes nós it's temos in que need. dizer algumas coisas It's in need. que são necessárias. It's in need to be saying those. Gosto dele. Don't step. And the anointing of Miriam, Na unção de Miriam. she was struck with leprosy E ela foi tocada com lepra, because she tried to touch the man of God. porque ela tentou tocar o homem de Deus. Y'all with me? Amém? So be receptive. Open your heart. Let God speak to you. Whatever, doesn't matter who that Então person seja is. receptivo, abra o seu coração. Vem aqui comigo, minha filha, por favor. Não, eu quero ficar lá. ela aqui do meu lado. Ela me ajudar. Stand up. Fique de pé.
A Miriam anointing. Huh? A unção de Miriam. Strike. Boom. Ela Leprosy. foi tocada por lepra. Leprosy. Por lepra. You know, leprosy is sin, right? Você sabe que lepra é a simbologia do pecado. Don't do that. Não faça isso. Don't judge Não julgue the person that you have a problem with. a pessoa que você tem um problema. Don't judge that person. Não julgue aquela pessoa. Ask God to deal with the person if you don't like it. Peça a Deus para lidar com a pessoa se você não gosta. Why I'm saying this? Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que eu não estou falando à toa. Eu estou falando, I'm saying this because I believe and I am sensing that is something that needs to be said here. Eu estou falando isso I'm not talking porque about eu me, I'm sinto... talking about in general. Eu não estou falando sobre eu, estou falando no I'm geral. talking about in general, okay? Eu estou falando no geral. Man and woman of God in general. Sometimes we look Homens at e mulheres de the Deus no geral. humanity side of the person. Eu estou falando o lado humano daquela And if pessoa. I look at the humanity side of the person, Se eu I olho will para o not be lado able to humano da receive from that pessoa, person anymore. então eu não vou You know? conseguir receber daquela pessoa And mais. that's my point. E esse é o meu I don't want to ponto. receive because then I'm going to start competition. E eu não vou receber porque eu vou começar uma competição. Competition in a place that I'm more holy than him Uma is more holy than competição de I, que and eu then sou go mais that santo do holiness que ele, eu sou melhor do religiously que thing ele. that is demonic Aí is vem not a godly. religiosidade e You isso know? é algo demoníaco. Oh, I could do better. Eu posso fazer melhor. I could say better. Eu posso dizer melhor. I am better. Eu sou melhor. No, you're already stepping into a danger zone. E você está pisando Because numa no área one is better than perigosa. no one. Ninguém é melhor que ninguém. You see, Jesus said something very important. Jesus disse algo muito He importante. said, the master, Ele disse: o mestre, the servant, o servo, will never be nunca greater than the master. nunca será maior que o mestre. Even though Até mesmo if the service is. See? But that's how the spiritual realm sees. E é assim que o mundo espiritual vê. Let me give an example. Deixa eu te dar um exemplo. David Davi and Saul. e Saul. David had the opportunity to get closer to Saul and kill him. Davi tinha a oportunidade de matar Saul. He didn't. Why he didn't? Ele não fez. Por que ele não Even fez? though Saul lost the spirit, right? Is that Até Bible said? mesmo He porque lifted up Saul from him. perdeu o espírito, He lost the anointing, ele perdeu a unção, but the authority mas a autoridade is still there. continuava com Saul. Because God allowed him to step into that position. Porque Deus permitiu que ele continuasse And naquela Saul posição. anointed him. E I'm Saul sorry, and ungiu ele. Samuel anointed Saul. Samuel He ungiu received Saul. an anointing from God through the hand of the prophet. Ele recebeu a unção de Deus através das mãos de um profeta. This is very important E isso é muito importante to understand para entender that no one, que ninguém, no individual, nenhum indivíduo it's more holy than the other. é mais santo do que o outro. If you think this way, Se você pensa dessa you are forma, thinking wrong. você está pensando errado. Because even though if you are more holy than the other person, even E mesmo que você seja mais santo do que a I outra think the pessoa, right thing to do eu creio que a coisa certa a se is fazer being humble. é ser humilde. And humble ourselves means that I'm not going to try to elevate myself. E me more humilhar than significa others. que eu não vou tentar me elevar acima de outros. That's being humble. E isso é ser humilde. See, Jesus was humble, he is humble, and he told us to be humble like him. Jesus é santo e ele nos disse para sermos santos We're como not ele é here to santo. compete. Humildes. Nós não estamos aqui para competir, We are here to preach the gospel. mas estamos aqui para pregar o We are here to evangelho. minister those in need. Nós estamos aqui para ministrar aqueles que precisam. That's it. Só isso. That's the thing. Essa é a coisa. Preach the gospel. Pregar a palavra. Talk about Uma coisa aqui. imperfections Imperfeições has nothing to do with sin. não tem nada a ver com o pecado. Sin is one thing. Pecado é uma coisa. Persona, it's another one.
Let me give you an example. Persona. Somebody is dressing, speaking, and doing things the way I don't like it. Alguém fala, se It is in the veste da persona. forma como eu não gosto. Isso That é uma person is like pessoa. that. Aquela pessoa é desse But it's jeito. not necessarily a sin. Mas não é um pecado. It's just the way the person is. É a forma como a pessoa é. We're not talking about sin. We're talking about perfection. Nós não estamos falando de pecado, nós estamos falando de perfeição. Right? Certo? Say perfection. Diga perfeição. The only perfect one is Jesus. O único perfeito é Jesus. I have been saying this over and over. E eu tenho dito isso That's okay. It's just water. sempre. Amen. Amém? Do you understand what I'm saying? Vocês entenderam o que eu disse? This is for all of us. Isso é para todos nós. This is for this place. Isso é para esse lugar. Amen. Amém? Stand up. Fique de pé. Let's pray. Vamos orar. Then we're going to eat. Right? Depois nós vamos comer. Encher sua barriga. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. Help us. Nos ajuda. Help us to understand. Nos ajuda a entender. Help us to respect. Nos ajuda a respeitar. Respect one another. Respeitar uns aos outros. We need to learn how to respect. Nós precisamos aprender como respeitar. Father, teach us. Pai, nos ensina. How to be humble like you are. Como ser humildes como tu és. And Father, I pray that you continue searching inside of us. Eu oro para que o Senhor continue buscando dentro de nós. And breaking and setting us free from impurity. Quebrando e nos libertando de toda impureza. Father, help us. Senhor, nos ajuda. Help us to be clean. Nos ajuda a ser limpos. But help us to respect one another. Nos ajuda a respeitar uns aos outros. Because we need to respect one another. Porque nós precisamos respeitar uns aos outros. We need to respect the human side of each person. Nós precisamos respeitar a parte humana de uns dos outros. Establish this in our hearts. Estabelece isso nos nossos Establish corações. this in our ministry. Estabelece isso no nosso ministério. That we will respect people. Que nós vamos respeitar pessoas. Not necessarily agree with them. Não necessariamente concordar com but eles. Respect because they are humans. Mas respeitar porque eles são humanos. So Father, teach us how to respect. Então nos ensina, Senhor, como respeitar. How to respect the other gifts, the other anointings, the other callings. Como respeitar outros dons, outras unções. How to respect other leaders. Como respeitar outros líderes. And how to approach those leaders. E como nos aproximar de outros líderes. Help us to be a blessing to them. Nos ensina a ser uma bênção para eles. Help us to be people that will restore their lives. Nos ajuda a ser pessoas que vão restaurar a vida deles. And not destroy it. E não destruí-los. But restore them. Mas restaurá-los. That is what the gospel is about. E é sobre isso que o evangelho The gospel is about restoration. O evangelho é sobre restauração. Redemption. Redenção. Redemption through the blood of Jesus. Redenção através do sangue de Jesus. And that's what we want to learn. E é isso que nós queremos aprender. We want to learn how to redeem people. Nós queremos aprender como redimir pessoas. How to restore individuals. Como restaurar indivíduos. How to bring them from darkness into the light. Como trazer eles das trevas para a luz. This is what we want to learn, oh God. E é isso que nós queremos aprender, ó Deus. Help this place. Ajuda esse lugar. To be open. Para ser aberto. To receive the people. Para receber as pessoas. Not to look at them up and down. Não para olhar para eles de cima para baixo. But to have a word of restoration. Mas para ter uma palavra de restauração. A word of healing. Uma palavra de cura. A word of restitution. Uma palavra de restituição. A word of salvation. Uma palavra de salvação. And word of healing. E uma palavra de cura. That's what we want. E é isso que nós queremos. Make us like that. Nos faz dessa forma. Make this place like this. Faça esse lugar dessa forma. Make us as prophetic voices. Nos faz como palavras proféticas por tudo aquilo que tu és. Help us, help me. Nos ajuda, me ajuda. Help me to continue the journey.
Me ajuda a continuar a jornada in this ministry. nesse ministério. Father, help us. Senhor, nos ajuda. In Jesus' mighty name I'm asking No you. nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. God bless you. Deus If abençoe you need, vocês. of course, prayers, I believe they will pray for you if you need prayers. Se você precisa de oração, eu creio que eles vão estar orando.